Nobre relator, eu quero me concentrar hoje numa única página do relatório que Vossa Excelência apresenta para nós, deputado Samuel. Eu quero me concentrar exclusivamente e pedir muito atenção do nosso relator, porque eu quero conquistar a convicção política do nosso relator para mudar esta página do relatório, se eu for feliz na minha argumentação, e outros colegas também farão. Eu quero falar, nobre relator, de um item que envolverá milhões de brasileiros, que é o método de cálculo das futuras aposentadorias do país, do regime geral de previdência social, senador Serra, do regime de quem se aposenta com R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000, ou seja, aqui não há nenhum privilegiado para ser protegido neste apoio que eu quero pedir ao relator para mudar o relatório nesta questão. Ele propõe a mudança que cortará as aposentadorias de trabalhadores que estão na construção civil, que trabalham como garçom, que são motoristas de ônibus, que são cobradores, que estão trabalhando em serviços pesados, deputada Margarida. E propõe aqui o relator que, para salvar o Brasil, que é assim que dizem os apoiadores de Bolsonaro, nós deveríamos cortar as aposentadorias destas pessoas, deputado Rubens, em 20%, 30%, 40%, porque alguém que quer se aposentar por 2.000 precisa ser cortado para 1.200, porque ele seria um privilegiado e ele seria o culpado dos problemas das contas públicas brasileiras. Eu digo com toda a convicção, não. Fazer isto vai prejudicar o Brasil, vai aumentar a desigualdade, vai piorar a economia brasileira, vai criar uma injustiça inominável. Eu dou aqui exemplos, relator, hipotéticos que eu escrevi, poderia falar de milhões de brasileiros, milhões de Antônios, Marias, Josés. O primeiro, Carlos, pode ser um garçom, tem hoje 62 anos de idade, contribuiu, deputado Chico D'Angelo, com 20 anos de carteira assinada. Ele não conseguiu empregos estáveis para ter a carteira assinada todos os meses, como ele teria o direito, porque ele teria o direito de ter um emprego com carteira assinada todos os anos da sua vida, mas ele não teve esse direito. Ele já foi prejudicado na trajetória dele, porque ele só conseguiu 20 anos de carteira assinada. Ele trabalhou 10 anos, contribuindo por um salário mínimo, relator. E eu quero pedir a sua atenção, relator. Eu peço licença para o senador Serra. Eu quero colocar esse argumento com toda a paixão. Ele contribuiu 10 anos sobre um salário mínimo. Ele enfrentou dificuldades. Ele conseguiu contribuir outros 10 anos com 2 salários mínimos. E aí, na regra de hoje, regime geral de previdência, neste momento no Brasil, ele tem o direito de se aposentar por R$ 1.583, deputado Rubens Bueno. Se passar o relatório nesta página, que eu quero pedir para o relator retirar desta reforma, se passar este relatório, o seu Carlos Garçom, de 62 anos, vai passar a ganhar R$ 1.030 de aposentadoria. Vão cortar, deputada Lídice, R$ 552 por mês do seu Carlos a partir de 65 anos de idade. Não é justo fazer isto. Todos nós queremos equilibrar as contas públicas do país. Agora, antes de tirar do seu Carlos, antes de tirar da dona Maria, que eu tenho aqui outro exemplo, mas não vou dar porque o tempo vai me faltar, poderia dar milhares. Vamos fazer um acordo aqui. Votamos todos a contribuição sobre o lucro líquido. Não, a contribuição, desculpe, sobre lucros e dividendos, que pode render, segundo estimativas, 50 bilhões por ano. Em 10 anos, são 500 bilhões. E vamos deixar a aposentadoria do seu Carlos preservada. A aposentadoria de quem vai ganhar 1.500, 2.000, 2.500.
O que nos divide aqui não é ser a favor de reforma ou contra a reforma, nobre presidente Marcelo, que nos conduz com tanta maestria. O que nos divide aqui é quem paga as reformas, de quem se retira dinheiro para equilibrar as contas públicas do país. Eu não acho justo, deputado Pedro Kussay, que se tire do bolso de alguém que tem 62 anos, 60, e não tem mais como viver a vida de novo. Não tem mais como refazer um outro tipo de trabalho. Ele só depende desta aposentadoria. E mais, relator, também é outra página aqui. Não é possível que o seu Carlos, no dia que porventura morra, não possa deixar para sua esposa aquilo que era o ganho dele de 1.583, e ele tenha que deixar de pensão R$ 618. É outro corte injusto, inaceitável do ponto de vista da justiça social. Tem setores privilegiados no país que podem sim pagar a conta de 1 bilhão, se quiserem, nos próximos 10 anos. Agora, esse setor não é a pensão de uma viúva ou de um marido que ganha um salário, 2 salários mínimos. Nós não estamos falando de Marajás, presidente. Nós estamos falando do povo brasileiro, este trabalhador que ganha pouco, que mereceria ganhar mais e que não pode ser chamado neste momento para pagar a conta. Esta parte da reforma, eu peço 30 segundos para concluir, presidente. Presidente, eu lhe peço 30 segundos, presidente, para concluir. Esta parte da reforma, presidente. 30 segundos, presidente. Esta parte da reforma deveria ser o grande consenso desta comissão. A retirada desta regra de alterar o cálculo das aposentadorias e pensões de quem ganha 1, 2, 3 salários mínimos. Este deveria ser o acordo do parlamento. E em troca deste acordo, nós da oposição garantimos todos os votos para votar um imposto sobre lucros e dividendos que dê os mesmos 50 bilhões por ano, vindo de outra fonte. Obrigado. Esta fonte que não Obrigado, tem mais como pagar.